Hello! Voltando hoje com a nossa aula de Geografia, capítulo 7, tá, pessoal? Módulo 3, olha, vamos iniciar, ó. Módulo 3, mostrando aqui para vocês, hoje Geografia, capítulo 7, das páginas 290 a 295. Então, o relevo e os rios nas paisagens do município. Vamos estudar relevo e hidrografia. Certo? Então, as paisagens dos municípios são compostas por várias formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas. Então, aqui nós temos dois itens para responder, vocês vão copiar no caderno e responder, tá? Quais elementos da natureza estão retratados na paisagem desta fotografia? B. Quais elementos desta paisagem são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? E quais diferentes? Descreva, certo? Página 92, a gente tem o relevo nas paisagens do município, que diz o seguinte: ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferenças na superfície, como subidas e descidas? Algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros, e outras menores altitudes, como os vales. Essas e outras formas do terreno fazem parte da superfície do nosso planeta. E o que é o relevo? É o conjunto de formas da superfície terrestre. Veja a seguir alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Então vamos lá. Algumas partes urbanas do município ocupam áreas mais íngremes de relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas do morro, como mostra a fotografia ao lado no município de Ouro Preto, nas Minas Gerais. Outras cidades vão ocupando áreas com um relevo mais plano, como mostra a fotografia ao lado no município de Boa Vista, Roraima. Página 293. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Então, em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais como extensas lavouras. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantas, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado de colheita de algodão na área rural de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, já em municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, é necessário o uso de curvas de nível para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia ao lado na área rural de Bela Vista, no Paraíso, Paraná. O relevo é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais diferentes umas das outras, certo? Então, curva de nível, técnicas que minimizam o escoamento das águas das chuvas sobre o solo, que geralmente carrega consigo nutrientes e sedimentos. Então, qual das paisagens mostradas nas páginas 292 e 293 apresenta um relevo semelhante ao das paisagens do município onde você mora? Certo? Essa daí você vai copiar no caderno e responder. Página 294, a gente tem atividades, que diz o seguinte: relacione as fotografias às frases correspondentes. Então, letra B, a primeira. Área rural de relevo plano, propícia ao uso de máquinas no trabalho com a lavoura. B. A igreja está localizada em um ponto elevado do relevo. A. Parte urbana de um município ocupando áreas de relevo mais íngreme. B. Grande extensão de lavoura em relevo plano. Página 295, a gente tem o seguinte: ação dos elementos naturais nas formas de relevo. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como a chuva, a água, animais e raízes e plantas. Vamos conhecer alguns exemplos e como esses elementos podem transformar o relevo. A formação rochosa, retratada ao lado, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. O cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Então, o que é o cânion? Formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto ou erupção de um vulcão. Certo, pessoal? Então é isso, tá bom, meus amores? Amanhã a gente tem aula de quê? Aula de português, tá? Nós iniciamos
o módulo 3, então não pode esquecer, tá bom? Amanhã nossa aula de português não falta, não deixe de fazer as atividades, tá bom? Um cheiro e até amanhã.